Olá, bom dia, terça-feira, 23 de abril de 2019. E a gente começa o Bom Dia News aqui pela sua O Dia TV, afiliada da Rede TV no Piauí, canal 23.1. E agora vamos aos destaques da versão impressa do seu jornal O Dia. Segunda etapa da vacinação contra a gripe inclui policiais. Em política você vai conferir: oposição critica a demora na definição do secretariado de governo. E ainda, aprovação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal deve acontecer ainda hoje. Esses e outros destaques você confere no seu jornal O Dia, líder em credibilidade. Representantes da Corregedoria de Justiça, Ordem dos Advogados do Brasil e também de mais de 30 municípios piauienses se reuniram ontem para discutir sobre a regularização fundiária. Isabela Lopes e Marcelo Cavalcante foram conferir e mostram os detalhes aqui pra gente. A Corregedoria Geral de Justiça, através do Núcleo de Regularização Fundiária, tem realizado audiências públicas para discutir a minuta do projeto de regularização urbana. E a participação dos órgãos é fundamental para que leis sejam criadas e aplicadas. A proposta de lei para a regularização urbana nós estamos entregando aos municípios, a partir das audiências públicas, porque é fundamental que a gente ouça também a sociedade civil e outras autoridades sobre a proposta, e apresentando aos municípios para que os municípios consigam absorver o conteúdo dessa lei e adequar à realidade do próprio município. E essa lei ela está conectada à legislação nacional, que é uma legislação muito recente, é a Lei 13.465, que foi aprovada no ano de 2017 em nível nacional. No Brasil, mais de 60% dos imóveis não possuem documento de regularização de posse. Quando falamos a nível de Nordeste, essa realidade é ainda mais expressiva e cerca de 80% dos imóveis estão na irregularidade. A regularização fundiária traz benefícios, não somente para quem vive na terra ocupada, mas para o município, que a partir deste controle conseguirá gerenciar seus recursos de forma a atender às necessidades reais da região. A regularização fundiária favorece principalmente as comunidades mais vulneráveis e mais pobres. Favorece principalmente na proteção do seu direito de viver e de morar bem com segurança jurídica. Favorece com a possibilidade dele, inclusive, ampliar a sua casa, buscando financiamento no banco, se for necessário colocar alguma garantia junto a esse banco para financiar essa casa. Favorece o município porque vai ter condições de trabalhar com ordenamento territorial de forma mais adequada, com informações adequadas para o município, e favorece o município também com a possibilidade de arrecadação tributária, a partir do IPTU, que vai reverter os impostos também para a sociedade. O núcleo de regulação fundiária é exatamente o espaço onde serão discutidas todas essas questões com todos os agentes, com a sociedade civil, com a liderança, com a sociedade civil organizada, para se buscar a confecção de uma lei, de um marco regulatório que venha realmente disciplinar todas essas questões. Ter as informações das áreas ocupadas permite que o município desenvolva políticas públicas para que atenda a população, principalmente a de baixa renda. Essas mudanças podem favorecer moradores, como os do Parque Rodoviária, que foram atingidos por uma tragédia no dia 4 de abril. No bairro não se sabe a quantidade de imóveis e quem eram os responsáveis, já que os moradores não tinham documento de posse das casas. A Polícia Rodoviária Federal divulgou ontem os dados da Operação Semana Santa. Houve uma redução nos casos de alcoolemia, acidentes e também de vítimas fatais. Lalesca Setúbal traz mais detalhes para a gente. Neste mesmo período, no ano passado, foram registrados na Operação de Semana Santa da Polícia Rodoviária Federal 18 acidentes, com 20 feridos e uma morte. Neste ano, a operação foi positiva, os números reduziram. Foram 11 acidentes, 9 feridos e 3 vítimas fatais. Mas esses acidentes não faziam parte dos deslocamentos para as viagens de Semana Santa. Ou seja, não teve nenhuma morte de condutores que foram viajar para aproveitar o feriado. A Polícia Rodoviária Federal vê com preocupação, tendo em vista esse acréscimo desses números. Então a Polícia Rodoviária vai começar, a partir desses números, fazer um planejamento
visando outras operações que estão por vir ainda este ano. A alcoolemia, nós tivemos uma redução dos flagrantes e das pessoas detidas. Nós tivemos 24 condutores flagrados, foram autuados, devidamente autuados, e desses 24, 6 foram detidos e encaminhados à Polícia Judiciária. Durante o deslocamento dos condutores aos principais municípios do estado, mais de 400 veículos foram flagrados em excesso de velocidade nas rodovias. E esse dado preocupa a Polícia Rodoviária Federal, porque além de causar acidentes, as infrações são graves. A Polícia Rodoviária Federal teve que fazer algumas intervenções devido a pequenos acidentes, justamente para fazer fluir esse trânsito. Porém, em outras situações, esse congestionamento se deu por uma questão de estrutura física da rodovia, que não suporta a carga de quantidade de veículos que deslocaram ontem com destino à capital. Os alojamentos dos clubes de futebol do Piauí foram alvos de uma vistoria feita pela Superintendência Regional do Trabalho. Várias irregularidades foram encontradas que comprometem a segurança dos jogadores. A gente confere quais são essas irregularidades na reportagem de Zanviana e Edinaldo Rodrigues. Semana passada foi realizada uma auditoria da Superintendência Regional do Trabalho nos alojamentos dos clubes de futebol do Piauí. A auditoria faz parte da campanha Abril Verde. O objetivo era evitar a tragédia que aconteceu recentemente no Clube Regatas Flamengo. Ver o que aconteceu chamou bastante atenção, lógico, do Brasil inteiro. E desde quando aconteceu o fato lá no Ninho do Urubu, a gente passou a tomar algumas precauções, algumas medidas já para tentar adequar e melhorar o ambiente onde os meninos ficam alojados. Através da auditoria, foram encontradas uma série de irregularidades, tanto no River como no Piauí Esporte Clube. No River, nós encontramos os alojamentos dos jogadores de base bem precários, né? Era uma casa que foi adaptada, tinha 4 quartos, cada quarto desse tinha 2 ou 3 beliches, e os beliches, eles bloqueavam as janelas, então não tinha como abrir as janelas, então numa situação de pânico, de emergência, as janelas estariam obstruídas. Além disso, as portas dos quartos também estavam todas quebradas e elas ficavam só encostadas para que o ar-condicionado não saísse. É outra coisa que dificulta a evacuação. Né? E outra coisa que a gente encontrou no River foi a parte de instalação elétrica dos ar-condicionados, né, que tem algumas gambiarras, que isso pode dar início a um incêndio. E a parte de alojamentos também dos banheiros estava bem precários, bem sujos, quebrados, sem divisórias entre os chuveiros. Já no Piauí, a gente não encontramos nenhum extintor de incêndio, nem nos alojamentos, nem na cozinha, nem na sala de musculação e nenhuma instalação do clube. Os quartos, eles tinham janelas com ventilação, estavam bem melhor do que o River, mas já os banheiros também bem precários, com as portas quebradas dos gabinetes sanitários, também não tinha divisórias entre os chuveiros. Os clubes foram notificados. O representante do River, Danilo Félix, informou que o clube já iniciou os reajustes nas estruturas. A gente vai adequar de acordo com o que eles pediram, lógico, né, para tentar ajustar e não ficar com nenhuma falha. Outras irregularidades, como instalações de energia e falta de extintores de incêndio, medidas mais urgentes, foram autuadas. A gente fez a inspeção física nos locais, né, em que os trabalhadores estavam alojados, e essa semana nós vamos receber os 2 clubes para verificar a documentação que a gente pediu, e a partir de então deixaremos uma nova notificação, porque na semana passada nós notificamos para ver os documentos, e essa semana vamos notificar para corrigir as irregularidades e futuramente entregaremos os autos de infração no decorrer da fiscalização. Questão de parte elétrica e de extintor de incêndio não tem prazo, é imediato. Os clubes já têm que corrigir essas irregularidades, nós já deixamos cientificados isso desde a semana passada, que isso são medidas urgentes. A gente não pode dar um prazo para uma coisa que é urgente, que pode acontecer uma fatalidade a qualquer momento. Agora, em outras questões, como a parte de quartos e banheiros, isso pode ser dado um prazo para correção e nós vamos fazer ainda esse calendário de adequações com os clubes. E agora vamos para um breve intervalo comercial e na volta o assunto é política. Partidos já começam a disputa por ocupação de cargos no governo do estado. Bom Dia News volta já.